Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 14 de novembro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e a gente vê hoje oficialmente anunciado pelo exército israelense o que a gente já tinha percebido alguns dias atrás, né? O Hamas já acabou, já não tem controle sobre a faixa de Gaza. Muitos integrantes estão aqui dentro do hospital Al-Shifa, se recusam a sair, mas estão cercados aqui. Está sendo negociada a retirada de feridos e de pacientes. É lógico, a propaganda palestina continua vomitando números de mortos e tragédias insofismáveis ali, mas isso é esperado. O fato é que não tem nada que o pessoal possa fazer, a questão só é negociar a retirada dos feridos aqui de dentro e Israel tomar controle do Al-Shifa, né? E aí do quartel-general do Hamas lá dentro. No mais disso, no resto da faixa de Gaza, é lógico que ainda existem outras células do Hamas aqui em alguns outros pontos, mas agora é questão de fazer a limpeza, não representa mais nenhum desafio o Hamas aqui, né? E justamente nesse momento o Hamas falou que, olha só, se houver uma nova Nakba, que é a expulsão dos palestinos, né, do território palestino, que eles dizem que aconteceu lá em 1948 e coisa e tal, se acontecer de novo, segundo eles, vai haver guerra, o Hezbollah vai entrar na guerra e não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, não sei se vai acontecer nada. O Israel não pretende retirar os palestinos daqui, pretende retirar o Hamas, controlar a área para evitar surgir uma nova milícia desse tipo. Então é isso que a gente deve ver acontecer aqui, né? Mas, de novo, evidentemente que vai haver muita reclamação, que vai haver muito discurso culpando Israel e coisa e tal. Como se não bastasse, tá o próprio Lula falando esse tipo de merda por aí. Apesar de que Lula falar merda não é nem notícia mais, né? Bom, aqui na Cisjordânia, houve algum problema aqui nessa cidade de Tulkarm, houve conflito com a polícia aqui, alguns palestinos foram mortos, mas fora isso, na Cisjordânia a situação está tranquila também nesses dias. E aqui no norte do país continua um bombardeio muito forte, uma disputa com o Hamas. Teve avião israelense sobrevoando Beirute aqui, muita gente ficou preocupada com isso. Teve declarações de líderes aqui sobre isso, né? Como a gente mencionou no vídeo de ontem, isso pode indicar uma intenção de Israel de avançar aqui pelo Líbano, né? O Hezbollah há muito tempo incomoda Israel, volta e meia lança foguetes e faz ataques na fronteira. E agora, nessa ocasião, Israel tem uma oportunidade única. O Hamas já acabou, a faixa de Gaza já foi resolvida. Agora é questão de tempo de acabar de caçar os últimos terroristas lá. Israel pode aproveitar, agora que tem 2 porta-aviões americanos aqui, para deixar o resto dos países árabes calminhos, né, para acalmar o pessoal todo, aproveitar, botar o exército dele aqui no norte e dar uma limpeza aqui no Líbano, tirando o Hezbollah. Eu não sei se isso seria justo, porque a verdade é que a agressão que Israel sofreu não foi do Hezbollah. Mas é fato também que o Hezbollah está neste momento agredindo Israel, né? Tem aqui vários ataques aqui feitos pelo Hezbollah neste momento. Então, seria uma resposta a esses ataques. Enfim, vamos ver como é que essa coisa caminha. Vamos falar também sobre o retorno dos brasileiros que estavam em Gaza. Já chegaram os brasileiros aqui no Brasil, devem ficar a maior parte em São Paulo, alguns vão para outros estados. O Lula, como é esperado, foi lá receber os caras e não sei o que lá, tirar foto, falar besteira, e falou a besteira de que Israel está fazendo terrorismo em Gaza e não sei o que lá. É impressionante como é que o cara é incapaz de ler uma fonte de notícia que não seja ligada diretamente ao Hamas. Ele só recebe informação, só lê informação do Hamas. Ele quer mesmo acreditar nessa versão dos palestinos, né? É por isso que os donos do Hamas são tão ricos. Os caras são bilionários. Por quê? Porque fica um monte de idiota igual o Lula achando que os palestinos precisam de ajuda, dando dinheiro para os palestinos, e, meu amigo, o que está fazendo é enriquecendo os caras, os líderes do Hamas, no final das contas. Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Capivara, Heitor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, ovisãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vendo aqui a faixa de Gaza, em termos de área ocupada, não houve nenhuma alteração significativa
de ontem para hoje. Talvez essa área aqui, que indica a parte central aqui, onde tem a Praça do Soldado Desconhecido, mas lembra, a gente já falou sobre isso daqui, né? Já falamos que os soldados estavam nessa praça. Israel hoje fez um comunicado dizendo que o Hamas perdeu o controle em Gaza e as forças não são capazes mais de fazer frente ao exército israelense. Era o que a gente imaginava que iria acontecer mesmo, mas eu confesso para vocês que eu achei até fácil demais essa entrada do exército israelense aqui na faixa de Gaza. Isso mostra que o Hamas realmente não esperava ter que lutar esta guerra. Eles achavam que iriam fazer o ataque contra Israel, mas que a pressão internacional iria impedir Israel de entrar na faixa de Gaza, né? A esquerda mundial iria conseguir parar esse movimento, os países árabes iriam reclamar, e de fato, nos primeiros dias, teve muita gente gritando isso, falando, não é para invadir, não pode, que invasão vai ser uma coisa muito ruim e coisa e tal. E essa era a expectativa do Hamas, eles não esperavam que de fato Israel fosse entrar aqui. E uma vez que esse plano A deles deu errado, parece que a situação está realmente complicada aqui. Não resta muito para o Hamas aqui na cidade. Isso daqui são imagens na Assembleia Legislativa. Aqui embaixo é o funcionamento normal da Assembleia Legislativa lá na faixa de Gaza. Isso daqui é essa mesma Assembleia hoje tomada pelas forças israelenses. A Brigada Golani, né, que tomou essa região, mas como vocês sabem, a gente mostrou na foto ontem que tinham já, aliás, anteontem, que já tinham soldados com a bandeira de Israel ali na praça do Soldado Desconhecido, que é essa praça aqui, e no final dela dá para ver o prédio da Assembleia Legislativa, né? Naquela foto dos soldados israelenses com a bandeira de Israel na Praça do Soldado Desconhecido, aquele prédio lá atrás é esse prédio aqui que tem essa Assembleia Legislativa aqui, né? Aqui também eles também tomaram o quartel da polícia na cidade de Gaza, então o quartel da polícia militar lá em Gaza já foi tomado pelo Hamas. É lógico, lá a polícia acaba se confundindo com os terroristas do Hamas, porque é tudo a mesma coisa, né? Então, de qualquer forma, é importante eles terem tomado essa região aqui, né? De novo, foi a Brigada Golani do Exército de Israel que tomou essa região aqui, né? Bom, os Estados Unidos confirmaram a inteligência israelense que diz que o principal quartel-general do Hamas fica sob o hospital Al-Shifa, né? Isso é uma coisa importante porque dá credibilidade à ação que Israel está tomando aqui. Por mais que todo mundo saiba que sim, o Hamas usa hospitais, escolas, órgãos da ONU e várias outras entidades desse tipo para se esconder debaixo dessas áreas. Todo mundo sabia que Al-Shifa era um ponto central usado pelo Hamas ali, mas tendo essa confirmação é uma coisa positiva, né? Dá mais credibilidade para a operação de Israel aqui. E como a gente estava falando, essa parte aqui, debaixo desse prédio aqui que você tem justamente o principal quartel-general, tem outros prédios aqui também ligados ao Hamas dentro dessa área aqui. Aqui ó, é aquela área que a gente falou, que tem as tendazinhas, que ficam aquelas tendas na frente e coisa e tal, é tipo um pátio que tem aqui na frente. Enfim, esse aqui é aquele prédio principal que tem a parte de cirurgia, né? Essa parte aqui é a parte médica mesmo. O prédio ao lado, aparentemente, é também a entrada para o complexo do Hamas ali no subsolo, né? O correspondente da Al-Arábia, que está ali no hospital Al-Shifa, disse que os tanques israelenses recuaram 100 metros à medida que continuam os ataques ali na região, né? O Hamas continua atacando ali, né? Ainda tem... É lógico, eles estão se defendendo com toda a vida aqui, eles sabem que perdeu isso daqui, acabou tudo, vai acabar com toda a estrutura deles, né? Então eles estão estão resistindo muito. Israel poderia muito facilmente fechar totalmente aqui e tirar qualquer possibilidade de reforço do Hamas, mas justamente Israel quer manter essa via aberta para os pacientes e pessoas que estão no hospital poderem sair. Qualquer um pode sair a partir daqui nessa via principal aqui na parte leste. Como eu falei para vocês, isso aqui é a parte central da coisa. Isso aqui é onde tem aquelas tendazinhas, é uma pracinha na frente que tem ali, então é fácil de sair por aqui, né?
O Doutor Sem Fronteiras disse para Al Sharqi, que é uma outra mídia lá na região, que o nosso pessoal está cercado no hotel Al-Shifa, que não consegue sair, né? Lembra, tudo que é falado aqui, principalmente essas fontes árabes, né? Isso é tendencioso, né? Foi isso que eles falaram mesmo, ou só disseram esse tipo de coisa? Ou até o Hamas está mantendo os médicos do Médicos Sem Fronteiras presos ali, porque, né, precisa de escudo humano, né? Se sair todo mundo, Israel vai passar um trator em cima do hospital e não vai sobrar ninguém ali, né? Então está mantendo os médicos do Doutor Sem Fronteiras? Pode ser o próprio Hamas mantendo eles ali. Segundo, disse de novo, o Doutor Sem Fronteiras, qualquer alvo que se mova além para saindo do complexo de Shifa é atingido por Israel. Isso não corresponde ao que Israel está dizendo. Israel falou claramente que a saída aqui ela está liberada para pacientes e para médicos e para qualquer pessoa. É lógico que não está liberada para o Hamas. Então a gente não sabe qual é o contexto disso daí. De fato, eram os doutores do Médicos Sem Fronteiras saindo? Não sei, né? Enfim, essa guerra de informação é realmente complicada. Enfim, aqui outra coisa, o mesmo correspondente falou que o enterro de 170 corpos que estavam nos arredores do hospital começou em uma greve, um túmulo de massa, né? Uma cova de massa, né? De novo, é verdade? A gente não sabe. Tá tendo disputa aqui nessa região, pode ter um monte de morto aqui mesmo, né? Dos terroristas do Hamas e coisa e tal, quem estava por perto, infelizmente, não tem jeito. Agora, essa história de ser enterrado em uma cova comum, né? Uma cova rasa, não dá para saber, porque aqui não tem tanto espaço assim. Por que eles estão fazendo isso? Parece muito mais propaganda para dizer que olha, o número de mortes é enorme, mas a gente já enterrou todo mundo, tá? Vocês não conseguem ver, porque a gente já enterrou a galera toda, né? Enfim, aqui o Ministério da Saúde de Gaza, todo mundo no Hospital Shifa tem risco de morte devido à falta de necessidades para a vida, como água e comida. Cara, olha só, tem uma estrada aqui, uma rua enorme aqui, ó. É só ir embora, meu amigo. Bota as coisas aqui, vai embora do hospital. Não tem ninguém segurando ninguém aqui. Ficar no hospital vai acabar morrendo mesmo, porque vai ficar sem comida. Bom, aqui, ó, o diretor do Hospital Al-Shifa. Nós não vamos sair do Al-Shifa antes de retirar os feridos transferidos para outros hospitais seguros, né? Beleza, tem a rua aqui, ó, a rua está aberta para sair as ambulâncias aqui e levar os feridos para onde quer que seja, né? O que não pode é ficar servindo de escudo humano para o Hamas ali dentro. Enfim, essa é a situação aqui agora, é o ponto principal, deve ser ainda o ponto central das ações israelenses nos próximos dias. Não vai ser fácil entrar aqui no Al-Shifa, vai levar ainda alguns dias. Certamente os médicos aqui estão contando com a esquerda mundial, fazendo muito barulho, dizendo que, nossa senhora, olha só, Israel, terrorista, não sei o que lá e coisa e tal, para conseguir manter o Hamas aqui, mas não vai conseguir. E a gente sabe qual é a verdade, né? Muito é exagero e o resto é que eles não querem mesmo sair de lá, querem continuar ali, ou talvez estejam sendo obrigados pelo Hamas a continuar como escudos humanos, né? Além disso, o exército israelense capturou o hospital ali, o Hospital Hantzi, que fica nessa região aqui, ó, é um desses hospitais aqui, nessa região aqui, e ali ele encontrou um monte de informação, de indicação de que você tem aqui o quadro de energia e tem um túnel. Isso daqui certamente é um poço de elevador, mas um poço de elevador que leva para o subsolo, né? Leva para alguma coisa ali embaixo. E provavelmente aqui que estavam sendo mantidos os reféns, segundo eles estão dizendo. Aqui era um dos lugares que eram mantidos reféns tomados pelo Hamas, né? Então, infelizmente, eles não conseguiram recuperar os reféns, mas eles têm as indicações de que eles estariam aqui, né? Aqui o poço que eles acharam ali, ó, o poço entrando aqui, depois mais embaixo o elevador aqui, né? O poço do elevador. E claramente isso aqui é um elevador de carga, tá vendo que chega até a superfície e vai lá para o fundo, né? Ou seja, o que tem lá no fundo? Deve ter um depósito do Hamas lá, deve ter um monte de coisa. E aqui as armas identificadas ali dentro do hospital, um monte de granada, um monte de metralhadora, foguete antitanque, um monte de armas identificadas ali na região daquele hospital Al-Hantzi, né? Esse hospital já foi capturado há alguns dias, né?
Aqui foi um outro ponto que foi tomado pelo exército israelense, o quartel-general de Ayman Nofal, um comandante lá da brigada, então também encontrou um monte de coisa aqui, um monte de... Olha só os foguetes do Hamas aqui, ó. Isso aqui deve ter sido destruído, algum túnel destruído, um monte de foguetes aqui, mais metralhadora e coisa e tal, granada, enfim, mais armas do Hamas identificadas ali, né? Continua a campanha israelense visando alguns pontos aqui do Hamas no norte da faixa de Gaza, mas agora em termos de bombardeio tem mais acontecido aqui no sul, porque como eu falei, aqui no norte agora já era, agora é só caçar o que sobrou do Hamas aqui, acabar de destruir os últimos terroristas, não deve ter mais muita coisa para ser feito aqui. Em Khan Yunis, porém, no sul aqui da faixa de Gaza, ainda não foi trabalhado, né? Israel vai também invadir essa região aqui, a gente não sabe quais são os planos depois de limpar aqui a faixa de Gaza. Aqui é o controle principal do Hamas. Bom, aqui uma cena inusitada, os soldados israelenses querendo fazer uma missa, eu não sei se chama missa na religião judaica, mas enfim, estavam querendo fazer uma reza matinal aqui para se proteger de um eventual disparo, de alguma coisa, colocaram as retroescavadeiras aqui do lado para proteger eles e fazer ali a cerimônia deles, né? E, bom, infelizmente tem algumas notícias muito tristes. Essa aqui é uma soldado israelense que foi capturada durante os atos terroristas do dia 7 de outubro, né? O nome dela é Noa Marciano, era estudante, estava no exército israelense e infelizmente foi capturada, e aí o pessoal do Hamas obrigou ela a gravar um vídeo pedindo, por favor, para parar, suspender as operações, fazer um cessar-fogo e coisa e tal, aquele negócio, né? E depois ela aparece morta, segundo os soldados do Hamas, foi um ataque do próprio Israel. Israel fez um ataque ali onde eles estavam e acabou matando ela. É lógico que não, né? Ela acabou sendo morta pelos próprios terroristas do Hamas, né? Muito triste esse vídeo aqui, que mostra a morte dela. Claramente uma morte que não foi desabamento de nada, que foi alguém matou ela ali. Enfim, é muito triste isso, né? Bom, também teve mais dano causado por foguetes do Hamas em Ashkelon. Então, embora o Hamas já esteja com pouca capacidade de luta, ainda consegue soltar foguetes, ainda consegue causar danos em algumas cidades israelenses por alguns dias. Daqui a pouco não vai conseguir mais, né? Bom, olha só. O líder do Hamas, o Osama Hamdan, que é um daqueles caras que está lá no Catar, cheio de dinheiro e coisa e tal, ele está dizendo aqui que a ocupação israelense tem por objetivo deslocar os palestinos e repetir o Nakba, né? Nakba é o que eles chamam, que Israel teria feito, né? Teria tomado o território, expulsado os palestinos de lá, o que é falso. Israel foi decretado o Estado de Israel naquela região, mas nenhum árabe foi expulso de lá, nenhum árabe foi proibido de ficar no mesmo local, lá no mesmo território, na sua propriedade privada. O que aconteceu logo em seguida, porém, foi que todos os países árabes em volta atacaram Israel, inclusive com a ajuda dos árabes que estavam dentro do território de Israel, né? E aí, evidentemente, Israel foi obrigado a revidar esse ataque, né? Só existe Israel hoje porque Israel conseguiu ganhar essa guerra. Se não tivesse ganho essa guerra, teria sido dizimada completamente, nem existiria Israel hoje em dia, né? Então, isso que eles chamam de Nakba, do Israel tirando os palestinos, ou tirando os árabes das propriedades deles, aconteceu porque os árabes atacaram Israel, não ao contrário. Quando Israel foi criada, era para ser um Estado só, mas os árabes eram livres para continuar morando ali, continuar exercendo as suas vidas, como, aliás, diga-se de passagem, ainda é hoje em dia. Tem uma grande população árabe no Estado de Israel, tem ministros da Suprema Corte que são árabes, tem deputados que são árabes, não tem nenhum preconceito nesse sentido, né? Enfim, mas por que ele falou isso? Ele falou isso porque também é uma dobradinha com o pessoal do Hezbollah, que disse o seguinte, ó, o Hezbollah vai entrar de verdade dentro da guerra com Israel se Hamas destruir completamente a faixa de Gaza, né?
que eles estão querendo dizer aqui? Se, de novo, se Israel tomar totalmente a faixa de Gaza, tirar completamente o Hamas de lá, aí o Hezbollah entraria nessa guerra. Não vai entrar nessa guerra porque ele já deu o toque, já bateu a letra de que o Irã não vai deixar entrar nessa guerra porque está com medo dos Estados Unidos, então não vai entrar nessa guerra de jeito nenhum. É tudo joguinho de ameaça, mas aqui o Ahmed Abdul Hadi disse que não é a hora agora do Hezbollah entrar na guerra, mas a linha vermelha para o Hezbollah deve ser a destruição completa da resistência em Gaza. Ou seja, se destruir totalmente o Hamas em Gaza, o Hezbollah vai entrar na guerra. Não, não vai, né? Essas linhas vermelhas são igual a linha vermelha do Putin. O pessoal fica falando só para tentar conseguir algum respeito. Agora, é possível que Israel esteja justamente aproveitando este momento para fazer um ataque também no Líbano, né? Ontem, canais lá do Líbano estavam reportando que vários jatos israelenses estavam operando no céu sobre a capital do Líbano, Beirute, né? A gente falou ontem que a quantidade de bombardeio que teve ontem, hoje já tem menos um pouquinho, mas ontem a quantidade de bombardeio foi realmente coisa de preparação para a invasão, né? E aqui no sul do Líbano, é principalmente uma área que é dominada pelo Hezbollah. O próprio governo do Líbano meio que não consegue controlar que não. Tem uma força de segurança da ONU, que é essa força aqui, ó, a Unifil, forças da Unifil no sul do Líbano, justamente visando manter o controle da região ali, e só que esse pessoal da ONU, vocês sabem, né? É tudo pró-palestino, pró-terrorista e coisa e tal. Então, existe a possibilidade de Israel começar uma guerra no norte também para limpar o Hezbollah? Eu não sei. Não sei se Israel faria isso. Eu espero que não faça. Por quê? Porque aumenta o risco de uma guerra global, né? Aumenta o risco do Irã, por exemplo, querer entrar nessa guerra. Já ficou claro para todo mundo que faixa de Gaza, meu amigo, já era, já passado. É questão de tempo agora para limpar o resto do Hamas que sobrou ali. Agora, veja do ponto de vista de Israel, é uma oportunidade excelente para eles. Há muito tempo que o Hezbollah tem incomodado Israel, tem feito incursões, tem jogado foguetes. Há poucos dias atrás matou famílias, matou israelenses aqui, né, com munição contra tanque, atirando em carros civis. Então, assim, fazem muitos ataques com foguetes. Então, certamente Israel gostaria de aniquilar essa força do Hezbollah também. E Israel não faz isso normalmente porque é sempre um foguetinho e fica um tempo sem fazer nada, um ataquezinho e fica um tempo sem fazer nada, então não justificaria uma ação tão grande. Só que agora, neste momento, você tem dentro de Israel um apoio muito grande às operações militares, você tem no mundo todo um apoio muito grande às operações militares de Israel, e você tem dois porta-aviões americanos aqui, um aqui e o outro aqui no Golfo Pérsico, justamente, né, prontos ali para acalmar o mundo árabe. Então, assim, é uma situação que é possível que Israel nunca mais tenha outra chance de acabar com o Hezbollah desse jeito, né? Então, Israel vai fazer isso? A gente não sabe. É justo Israel fazer isso? Eu tenho minhas dúvidas, né? É verdade, o Hezbollah tem atacado o norte de Israel, então seria uma defesa justa, né, para acabar com esse terrorismo, com essa agressão. Até onde isso iria, o quanto do Líbano isso seria tomado, né? Como é que faria depois, né? Porque o Líbano, em tese, é um país soberano, né? Já a parte sul do Líbano já não é controlada pelo governo do Líbano, mas em tese é um país soberano. Enfim, em outras ocasiões Israel já fez isso, tá? De entrar para dar uma limpada no Hezbollah aqui e depois retornar às suas fronteiras normais. O que vai acontecer, a gente não sabe, mas eu não descarto essa possibilidade não. Eu tenho certeza que tem gente lá em Israel pensando nisso. A gente nunca mais vai ter uma outra oportunidade de resolver esse problema do Hezbollah agora, né? Já está com o exército mobilizado, já está com a ajuda dos americanos, já está com a ajuda dos europeus. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui que Israel está pressionando o Hamas para render suas posições dentro do hospital Al-Shifa, justamente para poupar os médicos e pacientes e coisa e tal, mas é lógico, o Hamas não vai aceitar isso, porque se aceitar isso, acabou o Hamas, né? Então, também estão avançando na vizinhança de Al-Nasser, no noroeste ali da faixa de Gaza, já depois aqui de Beit Hanun, né? Bom, e ontem nós tivemos a informação, a gente não sabe ainda se é verdadeira, foi dada pelo exército israelense, de que o Saleh al-Farawi, ele foi morto. Lembra do Saleh, né? Aquele ator que já foi lutador da resistência, doador de sangue, padrasto, paciente,
corpo, correspondente de guerra, enfim. Ele aparece um monte dessas imagens ali, é um ator claro, né? Ele é um apoiador do Hamas e teria sido morto no dia de ontem, né? A gente não sabe se é verdade, mas foi indicado por Israel. Segundo eles estão dizendo aqui, ó, foi justamente um apoiador do Hamas, foi eliminado ontem, né? Ontem a gente viu que ele saiu do hospital Al-Shifa. Ele estava no hospital Al-Shifa, ele tinha prometido não sair daqui, mas acabou saindo e de alguma forma acabou morrendo, aí a gente não sabe como, né? Bom, o governo israelense fez aqui uma descrição de como é que funciona o organograma do Hamas, né? Quem são as pessoas que controlam o Hamas, como é que é dividido o território, tá vendo? Tem o norte da faixa de Gaza, tem vários, digamos, subprefeituras aqui, áreas controladas por cada grupo do Hamas, e aí eles têm aqui a indicação de quem são as pessoas, e quando eles botam esse aviso aqui é porque já empacotou, né? Então, mas ainda tem um monte de gente ali embaixo, esses aqui ainda não foram atingidos ainda, enfim, não foram sim, já estão todos mortos já. E mais tantas pessoas lá embaixo, enfim, eles mostram ali os vários pontos em que o Hamas faz o controle aqui na região. Então, realmente, aparentemente, a ação aqui na Palestina, a ação na faixa de Gaza, está indo muito bem, né? O pessoal está lembrando, é aquilo que eu falei para vocês, né? Como é que essa coisa toda parece um esforço coordenado, né? Tá muito claro que foi uma coisa muito rápida. O Hamas fez o ataque no dia 7, no dia seguinte, no dia 8, já tinha protesto em Londres, já tinha protesto em Paris. Como é que o pessoal organizou protestos enormes assim tão rápido? A impressão que dá é que eles estavam preparados para isso, né? E tem algumas outras coisas curiosas, como essa imagem aqui mantenha o mundo limpo, né? Jogue os judeus no lixo, né? Que é um absurdo completo, lógico. Mas a mesma mensagem em vários lugares, em vários protestos do mundo, isso daqui. E né, que coisa estranha isso, né? Parece mesmo uma coisa coordenada da esquerda mundial, essa história toda. Aqui é uma imagem da cidade de Gaza antes do ataque, né? Assim, para mostrar que, olha só, era uma cidade bacana, agora está tudo invadido e coisa e tal. Pois é, né? Mas a culpa é de quem inicia a agressão. Então, lamentável. Se a cidade era tão bonita assim, é tudo arrumadinho, por que precisavam ir matar israelense lá no deserto, ali nas cidades próximas israelenses? Não tinham nada a ver com isso. Tava com uma cidade bacana, né? Pô, pra que fazer isso daí, né? E lógico, a gente sabe que essas imagens que estão mostrando aqui eram imagens da parte mais bacaninha da cidade. Tem lugares mais pobres também ali na faixa de Gaza e coisa e tal. Agora, quem não perde nada são os líderes do Hamas, né? O pessoal está fazendo uma comparação aqui que talvez ajude o pessoal mais novo a entender o quanto dinheiro esse pessoal tem. A Taylor Swift é uma cantora americana muito conhecida, fez muito sucesso, vive fazendo turnês no mundo todo, cantando e coisa e tal, uma pessoa muito ativa, investe, ela tem investimentos em várias áreas. Estima-se que ela tem uma fortuna de $1 bilhão. É um bocado. Cara, juntar $1 bilhão é muito dinheiro. Não é qualquer um que consegue fazer isso, né? Agora, para você ter uma ideia, os dois principais líderes do Hamas, o Haniyeh e o Marshall, eles têm 4 e 5 bilhões de dólares, respectivamente. Tudo isso devido à ajuda internacional humanitária, né? Eles vivem no Catar com suas famílias, morrer lá em Gaza, eles deixam só para o pessoal lá, para os palestinos, e eles que coordenam esse negócio todo. Quem deu a ordem para esse ataque foram eles, e aí você vê, né? Uma ordem que vai matar um monte de palestino, que vai matar um monte de gente do próprio Hamas, mas eles, meu amigo, eles estão tranquilos da vida, eles não têm com o que se preocupar. Pelo menos, por enquanto. Porque, como a gente falou, o Shin Bet está atrás de todo mundo que participou desse ataque. O que significa esses dois também. Não vai ser fácil pegar eles porque eles são ricos, devem ter uma segurança muito forte, mas ainda assim, eu ainda acredito no pessoal do Shin Bet, acho que vão conseguir matar esses caras, né? Bom, ontem aqui no Brasil foi preso o terceiro terrorista ligado ao Hezbollah. Olha só, tá crescendo a coisa aqui. Estão vendo cada vez mais ligações nessa história de terrorismo aqui ligado ao Hezbollah no Brasil, né? E, lógico, o idiota mor da nação, o pinguço corrupto de 9 dedos, né, um idiota completo, disse que a solução de Israel em Gaza foi tão grave quanto o ataque do Hamas.
Não, não foi Lula. Sabe por quê? Porque foi uma resposta. Se o Hamas não tivesse feito o ataque deles, não teria isso daí. Então todas as coisas são culpa do Hamas em última análise. Não tem esse negócio de, mas ele reagiu, não podia reagir, coisa e tal. É o que eu falo, essa idiotice de ficar dizendo que proporcionalidade é mesmo o número de mortos. Não, você teve 1000 mortos lá, tem que ter 1000 mortos aqui. Não, isso não é proporcionalidade. Proporcionalidade é você usar a mínima violência necessária para conter a ameaça que você está sofrendo. A mínima violência necessária pode ser muito maior do que a agressão que você sofreu. Ou pode ser menor também. Né? Depende do caso. Se alguém pisa no seu gramado sem querer, isso não justifica você metralhar a pessoa. Por quê? Porque basta você pedir para ela, por favor, não pise no meu gramado. Ela sai. Muito menos violência no final das contas. Se alguém esbarrou em você sem querer na rua, você pede-se desculpas e pronto, acabou, resolvido o problema. Você não precisa necessariamente de agressão para fazer cessar a agressão. Mas no caso do Hamas é inevitável, né? O que eles fizeram foi um absurdo, um ato de terrorismo completamente absurdo, né? Enfim, Lula falando merda não deveria nem ser novidade aqui, mas a gente fala de novo. Aí a Confederação Israelita do Brasil falou que essa fala do Lula é equivocada e perigosa, e eu concordo, é um absurdo completo sob qualquer hipótese. Agora, eu não posso deixar de esquecer que foi a Federação Israelita que falou também contra Bolsonaro na época da eleição, que Bolsonaro fala coisas muito duras, que Bolsonaro isso, não sei o que é lá. Eu não perdoo essas associações que foram contra Bolsonaro. Não justifica, lógico, o que o Lula está falando. É um absurdo que ele está falando de qualquer forma. Mas esse pessoal devia rever as prioridades deles. E, bom, ontem o Lula recebeu os brasileiros que estavam presos na Palestina. A gente sabia que ele ia querer fazer uma festa, né? Eu acho muito engraçado, porque o Globo fez aquela pesquisa dizendo que a população não acreditou que Bolsonaro que salvou os brasileiros em Gaza e coisa e tal. É lógico que foi o Lula, não sei o que. No entanto, fez o maior show. Olha só a quantidade de personalidade de Brasília aqui para cumprimentar o pessoal e coisa e tal. Quiseram fazer um negócio grandioso. É porque realmente todo mundo ficou sabendo que foi só no momento que Bolsonaro se envolveu que a coisa se resolveu. Enquanto Bolsonaro não estava envolvido, não tinha solução. Bolsonaro foi lá, conversou com o pessoal, resolveu a coisa. Foi ele que resolveu? Eu não sei. Ninguém sabe, na verdade, não tem como saber. Pode ser que não tenha causalidade aí, mas que tem correlação, tem. A correlação é clara, né? E não adiantou nada a Confederação Israelita criticar Lula por essa fala. Chegou aqui, ele falou de novo, falou que não, que Israel está cometendo também vários atos de terrorismo. Que atos de terrorismo? Israel está com o maior cuidado lá na faixa de Gaza para causar um mínimo de danos, está permitindo que saiam os civis lá do norte de Gaza, está fazendo a coisa visando o menor dano possível. É lógico que não vai ser sem dano. É lógico que numa situação dessa alguns palestinos vão morrer. Agora, compara isso com o pessoal do Hamas que entrou fuzilando todo mundo, que não deixou ninguém sair, que matou cachorro, matou mãe, matou filho. Cara, que coisa idiota, como é que esses caras têm coragem de fazer uma comparação dessa? É um pinguço autoritário essa porcaria desse presidente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.